Estamos ao vivo no youtube.com/Brado Rádio, também pelo aplicativo. Ao vivo, a gente vai entrevistar agora, com muita satisfação, o deputado federal Kim Kataguiri, que está ao vivo conosco. Deputado, bom dia. Primeiramente, desculpa aqui o atraso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela disponibilidade. E eu queria perguntar, já começando a entrevista, sobre o Mendonça, à frente da relatoria do caso Banco Master. O que você acha disso, deputado? Mais uma vez, obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Primeiro, falar do ponto positivo, né? O ponto positivo é que acho que é a primeira vez que eu vejo o Supremo, pelo menos, fingindo que tem vergonha na cara, né? Porque antes era tudo descarado, né? Olha, sabemos que tem suspeita, sabemos que tem ministro envolvido, mas a gente vai deixar o mesmo ministro até o final e não interessa, né? Então, pelo menos o constrangimento do Toffoli estar tão diretamente envolvido fez com que houvesse pressão para que a Suprema Corte tirasse a relatoria dele, né? Acho que o ponto positivo é mostrar, olha, os ministros, né, são... o constrangimento da opinião popular tem peso, né? Apesar de, e eu tenho dito isso há algum tempo, da pressão popular ser muito pequena frente ao tamanho do escândalo, né? Em qualquer país sério, qualquer país civilizado, né, o país estaria absolutamente parado, né, enquanto os envolvidos no caso do Banco Master não fossem presos, né? Infelizmente, o Brasil está parado por outra razão, pelo carnaval, e não para trazer decência, né, para a nossa política e para a nossa justiça. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que, como se tratou de um acordão ali entre todos os ministros do Supremo, e há ministros do Supremo envolvidos, a gente tem notícia de 2, pelo menos, né, do Toffoli e do caso do Alexandre de Moraes com a sua mulher, mas eu não tenho dúvida de que isso pode chegar em outros ministros. Isso deixa a gente cético sobre mudança nos rumos da investigação. A Polícia Federal claramente sabe que o Supremo não quer julgar, o Supremo não quer prender, que a Procuradoria-Geral da República não quer denunciar, então ela está vazando elementos da operação, né, como o próprio caso do resort do Toffoli, contando com a pressão popular para fazer a mesma coisa da época da Lava Jato. Na época da Lava Jato também, o Supremo não queria julgar ninguém, PGR não queria denunciar ninguém, foi por pressão popular que eles se viram pressionados, né? Manifestações gigantescas na Praça dos Três Poderes, na Avenida Paulista, em todo o Brasil, que eles se viram obrigados, mesmo o Congresso Nacional se viu obrigado a agir ali à época do impeachment, quando ninguém queria mover uma palha. Então, não vai ter mudança de rumos, não vai ter mudança na investigação, se não tiver grande pressão popular, e infelizmente eu não estou vendo isso acontecer por enquanto. Eu comentei há pouco, eu acho muito genérica essas pautas, a gente não tem especificamente uma agenda formada de reivindicação. O que você acha disso, deputado Kataguiri? Eu concordo com você, né? E lembro até que na época do impeachment, boa parte da imprensa tentava retratar, principalmente a primeira manifestação ali, dia 15 de março de 2015, como manifestações contra a corrupção, quando era manifestação pelo impeachment, não era genericamente contra a corrupção, mesmo porque a manifestação contra a corrupção é a mesma coisa que uma manifestação pela paz mundial, né? Quem que é a favor da corrupção? Nem o Renan Calheiros vai falar que ele é a favor da corrupção. Então, manifestação genérica não adianta de nada, né? A gente vê que tanto o Nicolas, né? O Nicolas ele ainda disfarça bem melhor, né? Em pelo menos falar agora sobre Toffoli, né? Durante todo esse período em que ele ficou calado, pelo menos ele começou a falar agora. Agora, quando a gente vai falar de Flávio Bolsonaro, quando a gente vai falar de Tarcísio de Freitas, é um silêncio assim sepulcral, né? E mesmo que o Nicolas fale do Toffoli e do Alexandre de Moraes, ele não fala do Zettel, ele não fala de doações milionárias para o Bolsonaro, não fala de doações bilionárias para o Tarcísio, ele não fala de Lagoinha. Então, se você não tem um compromisso, ele não fala de Ciro Nogueira, né, que é um dos principais aliados ali na chapa do Flávio Bolsonaro e é o melhor amigo político do Vorcaro. Então, se você não tem, claramente não existe uma verdadeira disposição de fazer com que todo mundo envolvido no caso seja preso, mesmo porque se todo mundo do caso for preso, bolsonaristas serão presos e isso não é do interesse do clã.
Então, infelizmente, eu também vejo como uma convocação da boca para fora, vazia, inócua, da mesma maneira como ele fez uma caminhada que gerou grande mobilização em rede social com o público bolsonarista, e na prática aconteceu exatamente o que a gente disse que ia acontecer, nada. Ô, deputado, o ministro da Cidadania, né? Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, ele foi o ministro que sucedeu o João Roma, que então saiu candidato pelo PL ao governo aqui do nosso estado. Esse mesmo ministro, Ronaldo Bento Vieira, é um dos diretores do Banco Voiter, o Banco Pleno, que é de propriedade do Augusto Lima e também está sendo investigado pela Polícia Federal. E lembrando que o Lima foi preso pela Polícia Federal na primeira fase da operação do Master, a Compliance Zero. O que você acha do silêncio de grande parte até da mídia, que ninguém fala isso, com exceção de nós aqui da Rádio Brado? Você acha que isso... O que você acha do silêncio? E a segunda pergunta, você acha que isso deve ser investigado? Porque você tem um sujeito que hoje dirige um banco sem nenhuma experiência no mercado financeiro, nunca esteve ligado a esse negócio e foi ministro da Cidadania. Tem outras denúncias também de alguns sites menores sobre o Credit Sexta no Ministério da Cidadania, nessa época da gestão Bolsonaro. Você acha que isso deveria ser investigado a fundo, deputado? Com certeza. Bom, houve o uso, né, público ali do Credit Sexta em programas sociais à época do governo Bolsonaro. Ninguém está falando sobre isso, ninguém está falando na grande imprensa sobre Augusto Lima, sobre o negócio que houve à época de Jacques Wagner na Secretaria de Governo de Rui Costa, e a gente não pode se esquecer das 4 reuniões no Palácio do Planalto do Vorcaro, né, que uma só o Lula admite que foi com ele, e outras 3 dizem que foi com o Marcola. Marcola, para quem não sabe, é um assessor do Lula, mas é um assessor que não trata de assuntos políticos. Ele é um cara que fala de agenda, né? O Lula vai ter tal coisa, tal horário. Ele exerce uma função meramente burocrática ali, né? Não existe reunião com Marcola, né, para falar sobre assuntos políticos. No Palácio do Planalto, você tem 3 possibilidades, né? O que tem dentro do Palácio? Tem a Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, tem o Lula, né? E tem o Rui Costa, tem a Casa Civil, né? Então, essas outras 3 reuniões não foram com o Marcola. Ou foi com o Rui, que eu suspeito que ele tenha participado, se não de todas, da maioria dessas reuniões, ou com o Lula, ou com a Gleisi Hoffmann, né? Não existe outra possibilidade, não tem mais ninguém para eles falarem dentro do Palácio do Planalto, né? E essa, na minha avaliação, é o link, porque lá atrás, né, compram o que vem a se tornar o Credit Sexta por, salvo engano, 15 milhões de reais, e convertem, né, isso numa participação do Banco Master de 20%, 30%, né, transformam magicamente 15 milhões de reais em bilhões de reais, e depois, no que depois, curiosamente, se torna um negócio muito lucrativo de crédito consignado, primeiro com um decreto do Rui Costa lá atrás, que possibilitou, né, o sequestro da folha de pagamento de vários servidores com praticamente um monopólio, que depois foi dado ao Banco Master, como outros governos estaduais também que possuem esse decreto, e daí vários fundos de pensão também que têm investimentos, seja no Banco Master, seja em bancos envolvidos. Então, essa questão do Augusto Lima liga ministros, liga o governo Bolsonaro, da mesma maneira como liga o governo Lula, né? O Augusto Lima, ele é um nome que é a participação na sociedade do Banco Master, tanto de representantes do PT, do governo Lula, com a ciência do Lula, com a participação de Jacques Wagner, com a participação de Rui Costa, e também com a participação de, como você colocou, ex-ministros do governo Bolsonaro, e até onde eu tenho notícia, já antes, na gestão do próprio João Roma, você já tinha o uso do Credit Sexta para programas sociais do governo Bolsonaro. Esse é o principal elo político do Palácio do Planalto. E, mais uma vez, é mais um assunto, é mais um braço que ninguém fala sobre. Pouquíssimas pessoas falam sobre, inclusive eu até questiono a imprensa local. O ex-ministro deu entrevista para um radialista famosíssimo, todo mundo conhece, o Zé Eduardo, né?
Eu não estou falando nenhuma mentira, todo mundo sabe que ele é alinhado ao governo, ao PT e tudo mais. João Roma deu entrevista lá e não foi perguntado, deputado, uma vírgula sobre o Banco Master. Não estou nem dizendo de especificar a relação dele com o Master, mas de comentar o caso do Banco Master como um todo, até para falar do Jacques Wagner, porque a oposição usa isso aí para falar do PT, tem que falar também, mas nem isso. Silêncio total.